Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Presta atenção neste vídeo aqui, gente, olha só. Coronel Melo, presidente da CEAGESP, manda duro recado para secretário de Dória. Vou mostrar já o vídeo para vocês aqui, gente. Bom, vamos aqui, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações. Se você acabou de se inscrever agora aí, vai receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, divulga. Na descrição tem conta bancária, para quem quiser ajudar. Tem o código Pix, para quem já está usando essa forma de transferência, que quiser dar uma forcinha pra gente, a gente agradece aí. Lembrando que dia 3, domingo, primeiro domingo do ano, a nossa live política. Conto com você, tá bom? Olha só, vamos à matéria. Às 21 horas, tá, gente? O presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP, Coronel Ricardo Melo Araújo, publicou nas redes sociais uma dura resposta ao secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. Há alguns dias, Junqueira declarou que, caso quisesse, poderia fechar a CEAGESP. Olha só, gente, a barbaridade que o cara fala, um secretário. O que eu acho interessante é o seguinte: se fosse um secretário de Bolsonaro, um ministro que falasse isso estampava em todas as mídias, até em papel higiênico a gente leria isso. Revoltado, Araújo questionou a postura do secretário, que causou desconforto com suas declarações. Não posso deixar de me manifestar, repudiar as declarações do secretário da Agricultura do governo Dória, no estado de São Paulo, o senhor Junqueira. Ele teve a cara de pau de falar declaração dele, mesmo de que se ele quiser, ele pode fechar a CEAGESP. Então, uma pessoa para fazer uma declaração dessas, ela é inconsequente. Ela deixou 50 mil pessoas, funcionários, colaboradores e frequentadores da CEAGESP, esses trabalhadores que estão lá todos os dias, se sentindo constrangidos e ameaçados com a declaração dessas, disse ele. Segundo ele, o interesse do governo estadual é usufruir do terreno onde a CEAGESP está localizada. Como pode uma pessoa só pensar no terreno, no espaço, que é o que eles querem? Querem que a CEAGESP saia de lá puramente, porque eles têm interesse no terreno, afirmou o coronel. E aproveitou para lembrar a importância do trabalho que a companhia faz. Ele tem que conhecer primeiro a CEAGESP. São 22 países que se utilizam do nosso entreposto. São 1.500 municípios. Nós fornecemos comida para o Brasil inteiro. Então, uma pessoa para fazer uma declaração dessas tinha que pensar mais. Aliás, ele tinha que se preocupar com o governo dele. Nesse momento de pandemia, o governador de São Paulo aumentou o ICMS, que vai gerar aumento no hortifruti no nosso país inteiro. Muitas pessoas, comerciantes, vão ter dificuldade, porque o alimento vai subir devido a essa postura errada do governador, disse ele. E completou: então, senhor Junqueira, secretário da Agricultura, devia sim reivindicar, conversar com o governador para baixar o ICMS e não ficar se preocupando com o que não lhe pertence. Isso aqui não pertence ao governo de São Paulo. É do governo federal, lembrou ele. Ai, doeu. Vamos ao vídeo, depois dessa, doeu, hein? Essa doeu até em mim. Eita, gente, desliguei. Peraí que eu vou ligar de novo. Calma aí, apertei o botão de desligar. Na verdade aqui. Todos. Aí. Eu sou o Coronel Melo Araújo, presidente da CEAGESP. Antes de mais nada, desejar uma boa entrada de ano para toda a nossa família CEAGESP, 50 mil pessoas que frequentam diariamente lá, 6 mil permissionários, 4 mil carregadores, as cafezeiras, os caminhoneiros. Então, desejo aí que o ano que vai se iniciar em poucos dias seja muito melhor que esse. Mas eu não poderia deixar aqui de me manifestar, repudiar as declarações do secretário da Agricultura do governo Dória, do estado de São Paulo, o senhor Junqueira. Ele teve a cara de pau de falar, declaração dele mesmo, que se ele quiser, ele pode fechar a CEAGESP. Então, a pessoa para fazer uma declaração dessa, ela é inconsequente. Ela deixou essas 50 mil pessoas, esses trabalhadores
que estão lá todo dia se sentiram constrangidos e ameaçados com uma declaração dessa. Isso aí é criminoso, uma pessoa fazer uma declaração dessa, é um anti-brasileiro, um antidemocrático. Como pode a pessoa só pensar no terreno, no espaço, que é o que eles querem? Querem que a CEAGESP saia de lá puramente porque eles têm interesse no terreno. Ele tem que conhecer primeiro a CEAGESP. A CEAGESP são 22 países que utilizam do nosso entreposto, 1.500 municípios. Nós fornecemos comida para o Brasil inteiro. Então, uma pessoa para fazer uma declaração dessa tinha que pensar mais. Aliás, ele tinha que se preocupar com o governo dele, né? Nesse momento aí de pandemia, aumentou o governador de São Paulo aumentou o ICMS, que vai gerar aumento no hortifruti para o nosso país inteiro. Muitas pessoas aí, comerciantes, vão ter muita dificuldade e o alimento vai subir devido a essa postura errada do governador. Então, o senhor Junqueira, como secretário da Agricultura, ele devia sim reivindicar, conversar com o governador para baixar o ICMS e não ficar se preocupando com uma coisa que não lhe pertence. Isso aí não pertence ao governo do Estado de São Paulo, é do governo federal, senhor Junqueira. Tá? O senhor foi lá me visitar, quis fazer foto comigo, muito cara de pau do senhor querer fazer foto comigo e aí tomar uma postura dessa. O senhor faz favor de apague as fotos. Me constrangeu uma declaração dessa. Muito obrigado. Rapaz, tá aí. Tá aí. Boa essa, né? Muito boa essa postura do presidente da CEAGESP. Gente, é o que eu falo para vocês o tempo inteiro. O interesse dessa turma não é o povo. Não é o povo. João Dória, por que Bolsonaro foi lá e colocou o Coronel Melo lá na CEAGESP? Porque João Dória estava querendo desmontar a CEAGESP, esculhambar com ela, e entregar para os chineses ali, aquele local. Essa é uma das ideias. Então, você imagina só, 50 mil trabalhadores ali dentro. Um entreposto que fornece para 22 países. Alimenta o Brasil inteiro. Aí você pega um setor desse, desmonta ele, esculhamba com ele, para entregar a quem? A China? Qual interesse esse camarada tem com o povo? Não, pensa nisso. E aí, por uma, sei lá, qual maluquice do secretário, ele vai lá e... Não, se eu quiser eu fecho aí, como se fosse dele. Como se fosse uma coisa dele, sabe? E é tipo um desafio ao presidente, porque quem assistiu o discurso do presidente Bolsonaro, né, viu quando o presidente disse que enquanto ele for presidente do Brasil, da República Federativa do Brasil, aquele lugar ali é do povo. Ou seja, o camarada quis dizer o seguinte, ó, o presidente não manda nada aqui não, quem manda aqui sou eu, se eu quiser eu fecho. Agora, olha só a maluquice, é por isso que você tem que entender, gente, que essa turma, ela é colocada nesses cargos, não é porque eles são competentes não, é por interesses, e interesses relacionados a eles próprios. Por exemplo, um cara faz uma declaração dessa, ele não pensa nas 50 mil bocas que vão ser nas 50 mil famílias, né? Porque ali são 50 mil trabalhadores, cada trabalhador tem uma família, tá? Se ele é filho de alguém, mas ele ajuda em casa. Se ele é casado, ele ajuda em casa, né? Se ele é um comerciante ali dentro, ele trabalha para sua família. Então, são 50 mil famílias. Cada família dessas tem o quê? No mínimo, vai que o cara casou agora, né? 2 pessoas, ele e a esposa. Você tem outros ali que tem ele, a esposa e filhos. Então você vai arredondando aí, a coisa vai para uns 120 mil, 150 mil pessoas por baixo que vão perder em um tempo de pandemia, de crise, o seu sustento. Começa por baixo aí, certo? Isso eu falo das pessoas que trabalham ali dentro. Sem contar o impacto econômico que, pô, se o local ali atende a 22 países,
e ao Brasil, e alimenta o Brasil inteiro, você mexer nisso daí, cara, se fechar isso daí, você vai criar um pandemônio no país. Vai criar um pandemônio no país. Então, veja a loucura, a inconsequência do camarada, a falta de responsabilidade do camarada, do secretário. Então, parabéns ao Coronel Mello, né? E o finalzinho ele dá uma martelada ali. Não, isso aqui não é do Estado, isso aqui é federal, filho. Ou seja, você não manda bulufas nenhuma aqui, né? Então, aí a gente vê, né, a diferença entre as escolhas do presidente Bolsonaro e as escolhas de governadores. As escolhas do presidente Bolsonaro são técnicas, pessoas que defendem o que estão fazendo, que sabem exatamente o que estão fazendo, porque são formados naquela área, atuam naquela área por competência, não por favoritismo. Você pega, por exemplo, o Alexandre Baldi, na área de transportes lá, o cara é réu e continua trabalhando no escalão, no primeiro escalão lá do João Dória. De boa, sem nenhum problema. Né? Foi preso, foi solto, continua trabalhando sem nenhum problema. Né? Qualquer governo decente teria afastado o cara. Tem outros lá também, né? Outros lá, enfim. Mas vamos lá. Então você vê a diferença. O coronel foi lá, na bucha, na lata, porque ele sabe do que ele está falando. O cara chegou lá e encontrou um mar de corrupção dentro da CEAGESP. Tem neguinho que picou a mula, ninguém sabe para onde foi parar. Né? Tinha uma máfia lá dentro. Né? Cobrança de taxas, cobrança disso. Chegou lá, ele fez a limpeza na casa. O nego até pediu para sair, porque sabia que a coisa ia mudar. Então você olha, você fala, pô, qual é a ação de um governador decente? Ele falou, pô, o negócio está funcionando. Qual a ação de um secretário decente? Pô, o negócio está funcionando. Pô, secretário da Agricultura, meu irmão. O cara devia parar, pôr a mão na consciência e falou, cara, vamos investir ali, ó, porque tá dando certo, tá se acertando, tá se ajeitando, sabe? Tinha uma máfia lá dentro, não tem mais. Então vamos trabalhar em melhorar. Não, o cara vai falar em questão de fechar, fazer uma ameaça. Ah, se eu quiser eu fecho. É meu? É meu. Só faltou ele dizer isso. É meu. Então, vê que não existe preocupação com a sociedade. Existe preocupação com interesses financeiros. Né? Desfazer a CEAGESP, pegar aquele terreno, construir sei lá o que para depois entregar para a China por alguns milhares de dólares. Eu não estou lembrado que o Ien é do Japão, né? O Ien. Eu não estou lembrado qual é a moeda da China agora. Mas para entregar à China aí por alguns milhares de dólares. E quem sabe receber uma comissão por isso também. Né? Enquanto isso, 50 mil brasileiros, 50 mil famílias desempregadas, uma pancada na estrutura de fornecimento de alimentos no país e, obviamente, 22 países que terão dificuldade de se reestruturar no nosso país. Então, ou seja, mexe com o sistema econômico do nosso país. Em tempo de crise, de pandemia. Essa é a forma de governar dessa turma, que não se preocupa com o povo. Parabéns ao Coronel. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.